gente, começa mais um Diz Aí, esse programa maravilhoso onde falamos da Palavra de Deus. Temos aqui um tema que a produção separa pra gente e nós vamos entender qual que é a visão da Bíblia sobre aquele assunto. Você de casa é o meu convidado para ficar juntinho com a gente até o final, porque tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Antes de revelar o tema de hoje, deixa eu passar algumas informações muito importantes para você. Começando com o nosso WhatsApp. É importante que você salve esse número, porque é por ele que você manda a sua sugestão de tema, as suas ideias aqui para o Diz Aí. Não perde tempo não, a gente quer ouvir sim as suas ideias e também a sua opinião. Manda o seu feedback através desse número, 21993415064. Lembrando que é WhatsApp, a gente só pede para você não ligar, mas pode mandar mensagem, mandar foto, mandar áudio, mandar vídeo, só não liga pra gente. Vamos interagir nas mensagens e a gente vai responder você com todo amor e com todo carinho. Também é importante que você esteja seguindo a gente lá no Instagram, é canal.cjc. Você busca por canal.cjc, vai aparecer um ícone laranja, você clica ali e pode conhecer todo o nosso perfil. Lá você vai ver novidades, coisas que a gente posta em primeira mão e só quem segue fica sabendo. Você pode participar de enquetes nos stories também, além de conteúdos exclusivos que a gente só posta no Instagram. Então não perde tempo não e segue a gente lá, @canal.cjc. E não somente este vídeo, mas muitos e muitos outros temas, outros convidados também, você confere no nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial. É importante que você seja inscrito para você ficar por dentro dos conteúdos e assim que a gente subir um vídeo novo, para você ficar sabendo, daí você precisa ativar o sininho, que aí o YouTube entende que você quer receber os nossos conteúdos. E já te adianto que lá não tem só Diz Aí, tem muita coisa que vai te acrescentar, vai te edificar, te informar também. Você vai entender se você entrar no nosso YouTube, canal CJC Oficial. Combinado? Agora sim, podemos seguir com o nosso programa de hoje. E antes de revelar o tema, deixa eu dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, que voltou, já é a quarta vez no programa. Olha a honra e a alegria nossa, né, gente? Vamos receber ela com muita alegria. Seja bem-vinda, Jéssica! Obrigada, Júlia. É um prazer e uma imensa alegria estar aqui com vocês. É esse o padrão que a gente quer aqui no Diz Aí, viu? Olha quanta elegância, o colar, ó, a combinação, show de bola. Bom, hoje nós temos um tema que é interessante, né? Para a juventude também vai ser um tema de despertar. Hoje vamos falar sobre o jovem, né? Sobre o cristão, na verdade, né? Porque essa missão é para todos, não é só para a juventude. Mas ser o sal da terra, o que isso significa, né? O que muda na minha vida eu entender, né? Ter esse entendimento. É um versículo da Bíblia que fala sobre isso e hoje a gente vai esmiuçar ele. Para ser mais específica, Jesus falou sobre esse versículo dentro do Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Fala sobre as bem-aventuranças e depois vai falar sobre isso, o cristão, ele ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Hoje, nosso foco é ser sal da terra. E para a gente dar esse pontapé inicial, Jéssica, para definir o que seria ser sal da terra, parece uma expressão que só crente conhece. Então, para quem está caindo agora nesse vídeo e não sabe o que significa, explica pra gente. Vou começar primeiro com esse versículo que você falou do Sermão da Montanha, que lá diz assim, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É até nesse final. É pesado, né? É pesado, é muito forte. Mas o que a gente pode falar sobre o sal da terra? A gente sabe do sal lá da cozinha, que serve para salgar a comida, mas também para preservar esse alimento. E quando a gente traz para o meio cristão, a gente fala ser sal da terra nos lugares onde a gente for. Nos lugares onde a gente pisar a planta dos nossos pés, a gente realmente ser uma representação de Cristo aqui na terra com nossas atitudes, com o nosso jeito. E não somente ser uma representação, mas também preservar a verdadeira identidade que a gente tem em Cristo. Dentre tantas funções, a gente pode até abordar cada uma delas aqui. Uma das funções do sal
Isso naturalmente falando, né? Antes de existir geladeiras, e que não é um tempo muito distante, né? Eu fui descobrir que a minha avó não tinha geladeira. Ela foi, pois é. Eu não sei a época que foi criado, só sei que antes disso, os alimentos eram conservados com sal. E tinha que ser na medida certa também, né? Mas o que garantia a conservação deles, que não apodrecesse, que não fossem ali, que não apodrecessem de fato, era o sal. Então isso preservava a natureza daquele alimento e que durava mais tempo. Então, primeira característica, conservar. E a gente aprende isso com o próprio Jesus, porque se ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, pense em alguém mais conservado que ele, né? Que é o mesmo e não muda. Então, Jesus é o maior conservador de todos os tempos, porque ele não tem nenhuma sombra de variação, nenhuma alteração. Então, a gente aprende isso com ele. E que outras mais características a gente pode abordar dentro natural e espiritual, né, sobre o sal? Uma das características, que faz até um tempo já que eu estava conversando com meu cunhado, é que quando você vai ver o sal, se você pegar um pouco de sal e jogar naquela terra, ela se torna infértil. E quando a gente vai trazer para um significado mais espiritual, é quando a gente chega em algum lugar, tem que haver, né? Eu acho que possa haver alguma mudança. Tem que haver uma mudança, algo que não provém da parte de Deus tem que ser mudado para que Deus realmente ele possa fluir sobre aquele local e realmente dar frutos. Se sair aquela terra que, como eu posso falar, dava maus frutos, para ser agora uma terra que dá bons frutos, frutos que vêm do alto. E uma das características também é o fato de temperar. Talvez a primeira coisa que alguém lembraria seria isso, né? Temperar. E o cristão precisa ter essa característica dentro dele, né? Temperar os ambientes, trazer sabor, né? O sal tem essa função também, e já entrando em uma outra característica, nós entendemos que o sal tem que ser na dosagem certa. Passou daquilo, ninguém consegue mais comer, porque está salgado, uma coisa que não desce. Mas, ao mesmo tempo, se tiver sem sal, é ruim. Então, existe a medida certa. E como que a gente descobre que medida certa é essa? Para não exagerar e nem faltar. Então, essa medida a gente descobre tendo um relacionamento com Deus, lendo a Bíblia todo dia e saber a que ponto eu posso chegar, que eu estava até meditando nisso. Quando falta muito sal na comida, ninguém quer comer. Fica aquela coisa meio paposa, assim, eu posso dizer. A gente engole, fica tipo assim, tá faltando sal. É algo notório quando falta sal na comida. Então, tem que ser na nossa vida notório o quanto de Deus temos, o quanto de sal existe em determinado lugar, o quanto a gente está transparecendo Cristo, né? Acho que é uma das principais características, assim. São várias, né? Enquanto você falava, até lembrei de mais uma. Porque quando a comida está muito salgada, isso com certeza acontece. Mas mesmo quando você come, sei lá, uma pipoca com um pouquinho mais de sal, né? Já te desperta o quê? Sede? Muita sede. Então, o cristão também tem essa missão de gerar sede nas outras pessoas. Será que a sua vida, ela inspira outras? Será que a sua vida, ela gera algo em alguém? Gera sede em também conhecer mais de Deus? De também beber dessa fonte que você está bebendo? Porque se não gera, então alguma coisa está errado. Tem uma frase... Deixa eu achar aqui onde é que eu anotei ela, mas que trata justamente disso. Não lembro, aqui achei. Foi o Spurgeon que falou que ele disse essa frase: não somos o caramelo da terra, mas sim o sal. Isso traz uma reflexão pra gente, porque a gente não veio nesse mundo para agradar a esse mundo, assim como o nosso Deus, né, Jesus veio, pisou aqui, o verbo encarnado pisou na terra e desagradou a muitas pessoas, né? Então a gente vê que o reino de Deus também traz assim verdades muitas vezes duras de se ouvir, porque o Jesus falou isso e muitos, enquanto Jesus dava um discurso duro, muitos foram saindo. Os discípulos, se eu não me engano, falaram: duro é esse discurso. E Jesus não foi lá e falou: tá bom, não. Ele manteve firme ali e perguntou também se os discípulos que estavam ali também não queriam ir, né? Já que era um discurso muito duro. Então, dentro da Bíblia Sagrada, a gente encontra coisas que vão confrontar, vão de encontro ao nosso eu, que vão precisar ser mudadas e muitas vezes dói.
E muitas pessoas não querem ouvir verdades assim, não querem ouvir algo que vai confrontá-las, né? Então não querem ouvir a verdade e a palavra já fala que nos últimos dias iria acontecer isso também, né? As pessoas iriam sentir como se fossem coceira, comichões nos ouvidos, porque não querem ouvir a verdade. Então tá aí um ponto importante também, que o cristão ele não tem que viver em função de agradar a esse mundo, porque o sal, né, o sal, quando você come ali, tá muito salgado, a pessoa quer o quê? Jogar para fora. Ela não quer, não desce. Um doce já vem facinho, né? Exatamente. Já agrada o paladar, e aí as pessoas querem, agrada as pessoas, mas o sal, se tiver muito salgado, e aí a gente entende a medida e tudo mais, mas geralmente é uma coisa que não vai descer muito fácil e que o mundo vai querer cuspir aquilo. Exatamente. Né? Você falou desse trecho que Jesus falou com os discípulos, né? Se vocês não querem ir também, se eu não me engano, Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Podemos mudar para o assunto. Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem o sal que vai mudar a nossa vida. Porque o sal, quando vem na comida, é realmente para mudar, para dar um gosto a mais. Quando a gente vai ver a vida dos discípulos, como era antes, pescadores, tudo mais, Jesus veio. Pedro, um exemplo. Você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de almas. Ou seja, Jesus trouxe, como podemos falar, aquele sal celeste assim sobre a vida do Pedro. Agora você vai fazer o que eu te chamei, o meu propósito, o meu chamado. Então, é o ponto de ser o sal da terra, é essa questão de você saber a dosagem, não somente na sua vida, mas também para os lugares onde que você deve estar. Eu tenho que estar em determinado local, eu tenho que saber mostrar realmente, transparecer o Cristo que eu sirvo, o Cristo que eu procuro, o Cristo que eu busco e aquele que realmente eu leio na Bíblia que foi lá e me salvou. E em outros lugares, eu tenho que ser aquela pessoa que vai lá, joga o sal na terra, a terra se torna infértil. Ou seja, eu vou naquele local e vamos dizer assim, existe uma quebra de coisas que não agradam a Deus, para que venha realmente acontecer o novo de Deus sobre aquele local. E quando falamos de medida, né, de ser ali temperado, estar na medida certa, fica um ponto importante para a gente, quanto aqueles que estão de fora também. É preciso muita sabedoria, saber como, saber quando. Estudando sobre o assunto, eu vi lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, no versículo 22, diz: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aí no 23, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Então aqui a gente tira um ensinamento. Por quê? Falar em línguas, isso em algum momento é algo ruim? A palavra diz que a pessoa está se edificando a si mesma, está falando a língua dos anjos. Então é algo, uma evidência e um dom do Espírito Santo. Não tem como a gente falar que é alguma coisa ruim. Então por que Paulo fala aqui? Para que quando vem algum indouto ou algum infiel, né, se virem falando em línguas, vão achar que são loucos. Por quê? Até as coisas boas precisam de sabedoria, em saber quando e saber como, para qual público. Porque se até Paulo disse isso, a gente pode levar para o entendimento de hoje a respeito do sal. A gente pode ver pessoas, né, que de repente não estão preparadas, não são da mesma fé, e não adianta você querer ser, como que eu posso dizer, né, mas falar da palavra de uma forma que não vai ser compreendido por eles, de uma forma, em dado momento onde não coube aquilo, porque faltou sabedoria, mesmo sendo a palavra, mesmo sendo algo que pra gente é o sagrado, o manual de fé, de vida, de prática. Tudo precisa da dosagem correta, até o sal. Nós fomos chamados para fazer a diferença, é isso que o sal faz, a diferença. E aqui nós estamos falando de vários cenários onde isso acontece. E é importante dosagem, sabedoria. É importante que você tenha ali, que você seja temperado, que saiba o momento, saiba como, saiba quando. E isso, você peça direção ao Espírito Santo, que não sou eu quem vai dizer isso a você, tá bom? Então, já falamos aqui sobre muita coisa, ainda tem muito mais que vamos falar hoje. E vamos começar já com o nosso caso. Preparada, Jéssica? Preparada.
Então vamos lá, quem mandou foi o Leonardo e ele escreveu assim: me chamo Leonardo e me converti recentemente e tenho dificuldade em compreender o que significa ser sal da terra. Eu ouvi em uma pregação que ser sal da terra é representar a presença de Deus no mundo. Quando estou na igreja, tudo parece perfeito. No entanto, no ambiente profissional, onde sou o único cristão, tenho dificuldade em fazer a diferença. Muitas vezes, sinto receio de me posicionar em certas situações e acabo participando de brincadeiras e rindo de piadas que, de certa forma, contrariam a palavra. E ele pede uma orientação. Diz aí, Jéssica. Bom, Leonardo, sobre essa questão do sal, como a gente falou aqui, né, ser representação de Cristo. Mas você falou sobre essa questão do seu trabalho, que você é o único cristão. O que eu posso falar para você? Peça ao Espírito Santo um dos frutos dele, que é o domínio próprio. Na hora, como você falou, o momento certo de falar, o momento certo de agir e como agir. Peça ao Espírito Santo isso, porque eu creio que quando você estiver no seu trabalho e acontecer uma dessas brincadeiras, você sabe se posicionar, você sabe realmente se é a diferença. E aí é o que aconteceu comigo várias vezes. Eu estava na escola, falo um exemplo meu, às vezes eu estava lá na escola, aí fazia alguma brincadeira, eu falava algum palavrão. Olha, não fala isso não perto da Jéssica, porque ela não gosta disso. Existia um temor, um respeito, exatamente. Né? Existe esse temor, esse respeito a partir do momento que você se posiciona como o sal da terra, o sal que Deus te intitulou a ser sal da terra e luz do mundo. Mas trazendo sobre esse âmbito do sal, é você realmente se posicionar. Ah, mas como eu faço isso? Peço ajuda ao Espírito Santo, porque Ele que leva as nossas orações ao Pai. É Ele que nos ajuda quando muitas das vezes a gente não consegue orar ou a gente não consegue entender. Muitas vezes a gente está chorando, chorando, chorando. Eu falo por mim, às vezes eu falava, Deus, traduz as minhas lágrimas, porque às vezes a gente não tem força de falar, mas o Espírito Santo vem e te conduz em oração para ser traduzido isso. Então, é questão do domínio próprio e questão da ousadia. Em Atos, eu gosto muito dessa passagem, porque Pedro e João, eles estavam falando e o pessoal em volta olhou e falou tipo assim, ué, mas eles não têm letra, eles não têm estudo, eles não têm nada. Então, aí falaram em seguida, é notório que eles andaram com Jesus. Ser sal da terra é você andar com Jesus e onde você for, fora do âmbito da igreja. Porque é muito fácil você ser sal onde tem um montão de gente sendo sal. É fácil, é leve, é algo que já vai ali embalando. Mas quando você sai desse âmbito, vai para um local de trabalho onde você é o único cristão, aí que é colocado à prova. Aí você entende, não, eu preciso ser mais o sal da terra aqui onde eu estou. E aí que vem aquele processo, aquela transformação, é o domínio próprio, é a ousadia, é tudo que vem do Espírito Santo, que ele vai te mudando, vai te moldando. E aí você não precisa falar, olha, eu sou o sal da terra, olha, eu sou cristão. Não, as pessoas falam, olha assim, não, ele é cristão, ele faz a diferença onde ele está. Nesse caso do Leonardo, a gente pode apontar N características, né, a respeito do sal. A primeira que eu me lembrei, que você acabou de falar também, é sobre aonde que o sal faz diferença. No meu saleiro lá de casa, não faz diferença nenhuma, tá cheio de sal lá. Sim. Agora, quando tempera a comida, né, quando a gente usa ali as propriedades do sal, ali é perceptível a presença dele e a diferença que ele faz no alimento. Sim. E a mesma coisa trazendo para o âmbito espiritual. Dentro da igreja, às vezes é muito fácil você fazer a diferença porque todos ali partilham da mesma fé, estão caminhando no mesmo propósito, no mesmo sentido, mas quando nós somos colocados em ambientes onde não há sabor, no caso, né, onde não há pessoas ali cristãs que vivem segundo os princípios e valores da palavra de Deus, a gente tem esse desafio. Não pode falar que é fácil, é um desafio, é uma missão, mas que Deus dá capacidade e que você pega tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que foi ministrado a você e leva para fora do saleiro, onde realmente vai fazer a diferença. Dentre outras características que encaixam aqui no caso dele, é a respeito também, deixa eu encontrar aqui,
sobre o que é o ser sal da terra em 3 pontos. Primeiro, você tem que viver corretamente diante de Deus. E talvez é muito fácil você dizer isso e se manter o cristão 007, que ninguém sabe que você é cristão, tá ali só escondido, camuflado. Então, viver corretamente é o primeiro passo, mas não é o suficiente nessa caminhada. Você precisa de um pouquinho mais. O segundo passo é você proclamar essa verdade. Ou seja, no ambiente que você está, não só ser testemunha, ser um bom cristão, que já é uma pregação, né? Muitos não vão ler a Bíblia, mas vão ler a sua vida. Mas é preciso que você pregue a mensagem também. E não tô dizendo necessariamente você abrir um culto lá na sua empresa, começar assim, de repente numa conversa, alguém vem contar alguma coisa e você dá um conselho dentro da palavra. Olha, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. É nessas conversas triviais, assim como foi o próprio Jesus com a mulher samaritana, não foi assim? Uma conversa trivial. Começou o assunto em água, terminou na água da vida, né? Nela anunciando ali para toda aquela aldeia. Então, começa assim, e você vai colocando sementinhas, né? Vai pregando e colocando sementinhas no coração e orando também pela vida deles. O que já entra no terceiro tópico, que é interceder. Você não foi colocado à toa naquele ambiente. Além de você ser um exemplo, viver corretamente, proclamar a verdade, é preciso que você interceda. Não precisa ser lá naquele ambiente, pode ser da sua casa ou lá mesmo, não sei, o que Deus dirigir no seu coração, mas que você não deixe de orar em prol deles, da conversão deles, porque se Deus te colocou ali, é para você fazer a diferença, é que para que você seja a diferença na vida deles, que você seja esse ponto de contato, né? Que você venha ser esse instrumento de Deus para que eles venham conhecer a verdade. A gente não pode estar no ambiente e concordar com a desonestidade, com a corrupção, com o pecado que há naquele lugar, mas que Deus te dê sabedoria e que você venha tratar tudo em amor também. Exatamente. É um ponto importante. E por fim, uma característica também do sal é a cor dele. Se a gente for ver, ele é bem branquinho, né? E isso pode apontar também para a pureza. Porque apesar de estar em um local onde existam coisas para te contaminar, ele se mantém puro ali, branquinho, né? Preservado. Então que a sua vida seja assim, que as suas roupas, né, sejam alvas, sejam lavadas e que você venha seguir esses passos, né, que são ali um passo de evolução, um passo que são desafios também, mas que fazem parte da vida do cristão, que você venha viver corretamente, proclamar a verdade e também interceder por eles. Se a gente for levar para a Bíblia, tem o caso de Abraão, por exemplo, ele estava intercedendo ali em prol da cidade de Sodoma e Gomorra, porque Ló e sua família estavam lá. E aí ele vai descendo uma contagem, né? Se tiver tanto, a contagem ali chega em 10 e a gente percebe que não há sal suficiente ali para que a cidade fosse preservada. Então Deus tira Ló e tira sua família também. Mas se tivesse mais sal ali, aquele sal, ou seja, aqueles cristãos que fazem a diferença, eles poderiam impedir a destruição daquele lugar. Porque Abraão foi intercedendo e se houvesse sal suficiente, a cidade não seria destruída. Então a gente vê aqui muitas lições importantes a respeito do sal. Para a gente continuar aqui, o que seria, eu até citei sobre isso, né? O cristão 007. Que motivos levariam uma pessoa a ficar na encolha, a ficar ali camuflada, não querer que eu sou cristão, quase cochichar para o outro que é cristão? Sim. O que levaria uma pessoa a ter essa atitude? Muitas das vezes acaba comentários. Porque, o que vai falar de mim? O que vai pensar de mim, de eu estar pregando o evangelho, de eu estar falando a palavra de Deus? Vão me julgar? Vem essas dúvidas. Muitas vezes o cristão 007 está ali encolhido, mas na mente dele está tipo assim, meu Deus, se eu falar dessa forma, podem zombar de mim, podem falar mal de mim, ou podem ficar falando mal de mim pelas costas. Meu Deus, o que vão pensar? E é aquela questão, a gente pensa muito no que os outros vão falar, mas a gente pensa pouco no que Deus vai falar da gente. Deus quer falar na palavra dele. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é restrito a um certo grupo de pessoas, é para toda criatura. A gente tem que realmente ter esse posicionamento. Eu estava fazendo o curso de obreiros
eu faço, né? E o pastor que estava aplicando falou que, tipo assim, o livro de Atos, ele continua sendo escrito, Sim. mas agora são os nossos atos, é a forma que a gente se posiciona perante a sociedade que a gente vive e como a gente se posiciona. A gente se posiciona como um cristão 007 que fica ali na espreita, não, devem falar algo de mim, ou a gente se posiciona realmente como verdadeiros filhos de Deus, geração eleita, sacerdócio real, povo santo, escolhido e adquirido por Deus. É muito essa questão. O cristão 007 é aquele que fica na espreita. Então, o que eu posso falar é, tipo assim, pra gente realmente ter esse despertar e sair do canto e realmente chegar e falar, tipo assim, não, Cristo, eu vou falar de Cristo, porque foi essa missão que me foi dada. Em Lucas 9:26 vai dizer, porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Tem outros versículos que vão falar que quando a gente se envergonha, né? Ele vai se envergonhar ali. Então, assim, é algo muito forte. Se você se envergonha do Senhor, das palavras dele, dos princípios, dos valores, cuidado. Quem será envergonhado, no final das contas, será você ali perante o Pai, perante Deus. Então, que você venha realmente despertar, acordar desse sono aí de agradar a todos, de ser escondido, mas que você venha ali manifestar a glória de Deus aonde você for, que você venha ser usado por Deus, porque envolve desafios, sim, mas a leve e momentânea tribulação não tem comparação com o peso da glória que será derramada. Então, que você venha viver o transbordar de Deus na sua vida. Ser cristão não é só para si, né? A árvore, ela não come dos seus próprios frutos. Então, que você venha transbordar na vida de outras pessoas, ser fruto, alimento, sustento para outras pessoas. E sempre dando bom testemunho, né? Exatamente. Bom, Jéssica, nós já estamos chegando no final do programa, mas antes, faz aquele convite. Você é do Jovens QVC de Madureira. Isso. Aonde acontece a reunião, que dia, que horário e também mídias sociais. Com toda certeza. Os Jovens que Vence está localizado lá na Praça Armando Cruz, 120, no Shopping Tem Tudo. Nós temos o culto lá na sede, o culto de domingo, que é 7, 9, meia, 3 e 18 horas. Venha, que vai ser uma bênção sobre sua vida. E temos o culto do Ministério Jovem, do JQV. Você pode ir lá no Instagram, JQV Rio, que você vai encontrar todas as nossas programações, todos os nossos eventos que temos. E temos o culto também, que é 3 horas da tarde também no domingo, na Praça Armando Cruz, 120. Venha, vai ser uma bênção ter você lá com a gente. Perfeito, muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço, Júlia. Deus abençoe sua vida e também abençoe a sua vida, você aí de casa que nos acompanhou até aqui. Deus te abençoe e eu te vejo na próxima oportunidade. Tchauzinho. Tchau. Tchau, gente. Até lá. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!